Boa noite a todos. Nossa, é o frio que está fazendo com que a nossa voz não saia? Boa noite! Que bom, né? Que bom estarmos aqui reunidos nesta casa, nesse farol, né, que ilumina muito além daquilo que nós podemos imaginar. É o farol que nos auxilia a achar o caminho. Olha que bênção, né? Muito obrigada a todos por terem vindo aqui conosco. Obrigada à diretoria desta casa, que nos convida para estarmos aqui nesta noite. E, muito interessante, o Tony, ele é Tony para mim, porque quando eu o conheci, ele foi apresentado como Tony, né? Mas ele tem vários nomes, né? Antônio César. Eu estava andando, pesquisando, e sempre gostei muito de ler os Salmos. E eu me deparei com o Salmo de Davi, o Salmo 8. E ao ler, eu disse, mas está aqui toda a base da doutrina espírita, neste Salmo. E o tema, né, que estava lá era exatamente esse. O homem reflete a grandeza de Deus. Será que nós, né, esse ser humano, esse homem que somos, que ocupamos um lugar nessa sociedade, estamos refletindo a grandeza de Deus, da sua criação? É uma reflexão, né, para levarmos para casa, pensar, ler e pôr em prática. Como é? Qual é o caminho, então? E pensando nesse tema, eu fui lá para o Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, olha, se vou falar de Deus, nada melhor começarmos pela primeira pergunta, né, do livro 1 do Livro dos Espíritos. Então nós perguntamos, né, o que é Deus? O que é Deus? Que é Deus? Deus não é personalidade, Deus não é personificação. Mas ao mesmo tempo, Deus é tudo, porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. De todas. Do menor inseto é a criação. Então Deus é o Criador. Mas não é só um Criador, é uma inteligência suprema. E nós somos as criaturas nesse universo. O que devemos entender, então, por infinito, que eu coloquei aí nessa tela? Deus é o infinito. O que é o infinito? Que é a segunda questão, né? A segunda pergunta. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Todo desconhecido é infinito. É lógico, mas é uma lógica que nós não paramos para refletir, né? A gente passa só por essa questão. Deus e o infinito. Será que nós temos capacidade de entender o que é infinito? A infinitude da criação de Deus, a infinitude do amor que nos envolve. Quando nós olhamos para o céu, a gente tem a impressão que é logo ali, né? Logo ali tem um fim. Quando olhamos para o mar, então a gente tem a dimensão, se nós estivermos numa praia onde tenha navios, então nós vamos observando, né, que o navio, ele estava próximo, e aí ele começa a desaparecer e vai ficar só um pontinho, lá longe. Tem um filme de 1592,
chama-se Paraíso. É a descoberta da América. Estava Cristóvão Colombo sentado com o seu filho, um dos filhos, e ele descascava uma laranja. E o menino fala assim: pai, a terra é redonda? Pai, a terra é achatada? É chata? Como que é a terra? Aí o pai continuou descascando a laranja e falou para o filho: está vendo aquele navio? Sim. Grande, né? Sim. E aí continuou descascando a laranja e o menino voltou-se para o pai e ali os dois ficaram. Aí o pai: filho, olha, cadê o navio? Só tinha uma pontinha, né? Só um pontinho lá muito distante. Daí ele disse: filho, como que é a terra então? Não é plana. Então, da observação, ele faz com que o filho perceba, né, que a terra não é plana. Pode ter uma planificação, né, nos tópicos, mas não é plana. Mas não é esse o nosso objetivo hoje, né? Nosso objetivo é o que é que tem nesse Salmo 8, o Salmo de Davi. Então vamos ver. Eu trouxe o Salmo 8 para que nós pudéssemos aí apreciar, né, essa maravilha. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar os inimigos e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés. Olha que maravilha, né? Deus colocou tudo, olha, tudo que fizestes embaixo de teus pés, de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Eu trouxe de onde eu tirei, né, esse Salmo 8 da Bíblia Sagrada, né, Antigo e Novos Testamentos, tradução, traduzida e revisada por João Ferreira de Almeida, que é uma referência, eu penso, né, no meio espírita, que é uma das Bíblias mais que tem maior assertividade nesta sociedade atual. Então, o Salmo 8, na visão espírita, é o que nós vamos trabalhar. Pode ser analisado sob a perspectiva da grandeza de Deus como Criador e da posição do ser humano como administrador. Nós somos, na verdade, usufrutuário, né? Nada nos pertence. Podemos ser administrador, podemos ser um bom administrador ou podemos ser um administrador negligente, que negligencia a obra de Deus. Então, a doutrina espírita com foco na evolução espiritual, não é essa a nossa proposta? Estudar, né? Conseguir fazer julgamentos de valor, não é? Fazer escolhas. E essa é a evolução, evoluir sempre. E responsabilidade moral. Então, a evolução está
para a responsabilidade moral. Então, nós sabemos e entendemos o avanço da tecnologia em que estamos assistindo, né? Todos nós. Porém, o avanço da moral ainda está longe a ser conquistada. O Salmo, ao exaltar a majestade divina na criação, também destaca a dignidade e o potencial do ser humano, convidando à reflexão as suas relações com Deus e com o próximo. Pegando esse último verso, nós podemos pensar, primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, este é o caminho, né? E Jesus nos deu o caminho e nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Na dúvida, faça uma oração. Busque dentro de si mesmo, né, essa grandeza. Buscar essa relação com Deus. Não perder essa relação com Deus. Né, alimentando diariamente nosso anjo bom. Porque mas nós temos um anjo mau? Por todos os caminhos que fizermos, sempre haverá. Sempre haverá discórdia, sempre haverá dessabores, né? Desencontros. Então, vamos pensar, criação e Criador. O Salmo 8, assim como a doutrina espírita, enfatiza a grandiosidade de Deus como Criador de todas as coisas. Desde o cosmos até o menor ser. Algo saiu. Tá? Aqui para mim não. Deixa eu voltar uma tela. Bom. Por quê? Menos a ele está por baixo. Aí. Obrigada. Então, voltando lá. O Salmo 8, assim como a doutrina espírita, enfatiza a grandeza de Deus como Criador de todas as coisas. Olha lá, ele coloca à disposição do homem. Ele cria o homem, é a maior criação. Mas ele se preocupou tanto que ele criou tudo aquilo que o homem precisava para a sua sobrevivência. Então ele nos deu o mar, os rios, os peixes, a água, o sol, a noite, as estrelas, nos deu tudo. Né? Porque o homem é a maior criação. Olha o que ele diz mais, né? Desde os cosmos até o menor ser, até uma ameba microscópica, existe porque é criação divina. A vastidão do universo e a perfeição da natureza são vistas como manifestações do poder e da sabedoria divina. Nós vamos encontrar, né, na lei de conservação. Aliás, vou falar um pouquinho das leis. Então, o homem reflete a grandeza de Deus. Basta só o homem refletir a grandeza de Deus? Neste salmo, ele está louvando a Deus. Aliás, é o salmo de louvação. Ele está louvando a Deus. Pedir e agradecer. Aliás, pedir é o que a gente mais faz, né? E a gente agradece? Agradece. Meio do nosso jeito, meio de pé quebrado, mas a gente agradece, né? Na perspectiva espírita, o salmo é visto como um hino à grandeza divina e à dignidade do ser humano.
Se o homem reflete a grandeza de Deus, olha só, isso é tão verdadeiro que onde está o reino de Deus? Está em nós. Se Ele é meu Pai, eu tenho o DNA de Deus em mim e em todos nós. Não é mesmo? Então, e o que falta, né? Para a gente mudar um pouquinho, enxergar as coisas com mais humildade, né? Ele celebra a majestade de Deus e a sua capacidade de criar um mundo tão vasto e complexo, e também reconhece a importância do homem como ser pensante e dotado de livre-arbítrio. Não só um ser humano que come o peixe, que arranca a árvore, que mata os seus iguais. Não. Ele coloca uma responsabilidade, né? O Salmo coloca uma responsabilidade. O homem é um ser pensante de livre-arbítrio. Quando nós fomos criados, alguém falou para Deus, mas Senhor, o Senhor vai criar o homem? E quais são os limites da ação desse homem? Deus colocou em nós o nosso livre-arbítrio. Está lá registrado na carta de Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu devo fazer isso? Ó, a reflexão é sua, não é? O homem como administrador. O homem como administrador. Na visão espírita, isso se traduz na responsabilidade do ser humano em zelar, né? Em zelar pela natureza e pelos outros seres. Então, nós temos responsabilidades, né? Buscando o progresso moral e espiritual de si e da coletividade. Porque se nós tivermos uma atitude egoísta de ter conhecimento só para nós, buscar conhecimento acumulando apenas, né, como se fosse um tesouro, e não dividir, e não compartilhar, não se preocupar com o outro, essa ação nada valerá. A evolução espiritual é a mais importante. Reconhecendo a pequenez do homem em relação à grandeza de Deus, também aponta para a sua capacidade de desenvolvimento espiritual. Então, ontem nós pensávamos de uma maneira. Hoje, a partir do momento em que conhecemos um tiquinho da doutrina espírita, achamos o caminho da casa de oração, já não somos mais o mesmo. Já começamos a enxergar que fora da caridade não há salvação. Também o homem é chamado a evoluir moralmente, aprimorando suas qualidades e virtudes, e a buscar a harmonia com a criação e com o Criador. A lei de amor está lá no Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte. E eu vou falar bem rapidinho de cada um, porque o nosso tempo é curto, né? Gratidão e reconhecimento. O Salmo, ao expressar admiração pela obra de Deus, convida à gratidão e reconhecimento da grandeza divina em todas as coisas. A visão espírita reforça essa ideia, incentivando a prática da gratidão como forma de elevar o espírito e fortalecer a conexão com o plano superior. Estamos lá na lei de evolução, né? Nós temos lá as 10 leis dentro das leis morais. O Livro dos Espíritos trata das leis morais, que são as leis divinas, são leis imutáveis, né? Ah, mas eu não conheço esse tratamento de lei imutável além dos 10 mandamentos. Ora, todas as leis descritas no Livro dos Espíritos, ela é originária exatamente dos 10 mandamentos.
Todas elas. Essas leis, ensinadas pelos espíritos superiores, orientam o progresso moral e espiritual dos seres, abrangendo diversos aspectos. Né? As leis abordam a lei de adoração, que refere à necessidade de reconhecimento, adoração à divindade, buscando a conexão com o Criador. A lei de trabalho. Quem está chegando hoje ouvindo falar da doutrina espírita pela primeira vez, tem lei do trabalho. Né? E o que diz a lei do trabalho? Evidencia a importância do trabalho como meio de evolução, progresso. Tanto material quanto espiritual. Né? Então, a lei de trabalho dignifica o ser. A lei de reprodução. A criação. Vocês já pararam para imaginar que ao criar-nos, Deus, na perfeição, é algo assim tão estupendo, né, que a gente fica lá 9 meses acomodadinho na barriga da nossa mãe, depois a gente explode para a vida, né? Sai para a vida. Como é que é isso? É muito doido, não dá para a gente sequenciar esse acontecimento. Tão maravilhoso. E olha lá, a lei de conservação aborda a preservação da vida, da integridade física, moral e espiritual, tanto individual quanto coletiva. Ele está sempre colocando o eu e o você, o tu, a família, todos nós. Tem lei de destruição. Lei de destruição? Pois é, né? Embora possa parecer negativa, a lei de destruição é vista como um processo natural de renovação e transformação. Como é que eu vou, depois de ter conhecimento da doutrina espírita, ainda conservar aquele ser velho do passado? É momento de despojar aquele manto velho, travestir o novo, novos pensamentos, novos valores, novos conceitos. Está lá na lei, né, de conservação, de destruição. Lei de sociedade. Evidencia a importância da convivência, da interação social para o desenvolvimento moral e intelectual. Ninguém evolui sozinho. Todos nós precisamos do outro, né? Para que nós estivéssemos aqui. Muitas e muitas pessoas fizeram algo para que estivéssemos aqui. A nossa roupa limpa, o nosso calçado, nosso alimento, né? Aquele que fez as estradas para nós chegarmos até aqui. Enfim, é muita gente, né? Lei de progresso aponta para a evolução constante e progressiva de todos os seres. De todos os seres. A lei de igualdade afirma a igualdade fundamental entre todos os seres perante Deus, independentemente de filosofia religiosa, de escolhas de trabalhar ou não trabalhar. Todas as nossas escolhas, né, precisa ser e deve ser respeitado, porque é o nosso irmão. Tem uma outra palestra que em outra oportunidade eu gostaria de trazer, que é até quando que eu devo fazer caridade. É muito interessante e vai trabalhar exatamente a lei de igualdade. A lei de liberdade trata da liberdade de escolha e da responsabilidade individual pelas próprias ações. Olha lá, ação e reação. Toda ação haverá uma reação. Toda ação, se não for boa, terá uma reação ruim, negativa. Se ela for boa, terá uma reação boa, positiva, de crescimento, de evolução. E chegamos na lei máxima,
a lei de justiça, amor e caridade. É a síntese de todas as leis, representando a busca pela justiça, o exercício do amor ao próximo e a prática da caridade, como caminho para a felicidade e a elevação espiritual. Nós estamos dando uma resumida, né? Porque é muita coisa que a gente gostaria de trazer. Então vamos ver a aplicação, né, prática do que falamos até agora. Então este salmo nos traz, à luz da doutrina espírita, levar reflexões sobre a importância de zelar pela natureza. Nós temos responsabilidade com a natureza, né? Pelos seres vivos, todos, reconhecendo a interconexão de toda a criação. Tudo está conectado, tudo, né? A formiga, eu ainda mato formiga, mas tem muita gente que já tem uma evolução maior e isso não faz. Assumir a responsabilidade das ações, né? É muito comum, é o outro, né? Ah, mas eu fiz isso porque fulano fez. Não, você fez porque você quis fazer, não é porque o outro, percebe? Olha que lindeza, esse pássaro, né? Que coisa maravilhosa. Quem é que coloriu esse pássaro? Né? Foi nós? Imagina, a gente não consegue nem fazer numa tela. O melhor pintor nunca vai fazer a tonalidade da criação. Louvor à grandeza de Deus, o Salmo enfatiza também a grandeza e a majestade de Deus, reconhecendo que o nome de Deus é admirável em toda a Terra, em todos os planetas, em todas as galáxias. Cada um com a sua individualidade, naturalmente. Sobre o domínio, né? O domínio sobre a natureza. A passagem que fala sobre Deus ter colocado tudo aos pés do homem. Ovelha, bois, animais do campo, aves, peixes, é interpretada como uma metáfora. É uma metáfora, mas ele colocou realmente tudo à nossa disposição. Nós podemos conquistar e devemos conquistar. Para o domínio do homem sobre a natureza, que o capacita a utilizá-la para o seu desenvolvimento e aprimoramento. Mas juntos com as virtudes, vêm também os vícios, né? Vêm os vícios, virtudes e vícios. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, né, que nós vamos ver a perfeição moral. Qual mais meritória de todas as virtudes? Será que tem uma mais, outra menos? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, muitas vezes temos vontade de ir pela porta larga, né? Sim, mas se conseguirmos voltar o caminho, refazer o caminho, né? Refazer a rota e buscar o quê? A porta estreita. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Não pode fazer, não pode não, tudo pode. Não deve fazer a caridade com a mão direita e balançar a esquerda, tirando fotografia, né? Estou aqui. Eu escolhi essa imagem, que é a imagem do pensador. Esse é um pensador estilizado, né? O pensador, de fato, é bem diferente, né? Mas esse estar assim, ele está pensando. Importância do homem como ser pensante, dotado de livre-arbítrio. O Salmo reconhece que o homem é um ser capaz, como já dissemos, de pensar, de questionar,
de tomar atitudes, decisões. Essas capacidades, né, a escolha é vista como uma manifestação do livre-arbítrio. E nós só conseguiremos tomar boas decisões quando sairmos do nosso cantinho, do nosso conforto, da nossa ignorância. A imagem, a figura, né, dessa estátua do Pensador é uma das mais famosas esculturas, né, do século XX no Ocidente. Seu autor foi o artista francês Auguste Rodin, 1840 a 1917. Só aí uma nota. Vamos para a reflexão final. Reflexo da evolução espiritual. Também está no livro dos Espíritos, né? Lá na questão 659. Eu fui consultar outros livros, adoro assim, fazer a consulta de vários escritores, vários tradutores, né? Então, há livros espíritas, há livro dos Espíritos, que essa questão 659, ela aparece como 600, né? 660. Mas não importa, porque não muda nada do seu texto. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se na comunicação com ele. Pela prece, podemos propor 3 coisas, como eu disse lá no início: louvar, pedir e agradecer. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, se eu não estiver enganada, buscai e achareis. É um capítulo maravilhoso, vale a pena ler. A prece torna melhor o homem. Ela é o caminho, né, para o desenvolvimento, porque a prece nos chama à ação. E Tiago, lá na sua carta, na primeira parte das cartas de Tiago, ele diz assim: a fé sem ação é morta. A prece sem intenção é morta. Porque você tem que ter um propósito. Agradecer, louvar, pedir, não importa, né? A prece torna melhor o homem? Sim. Os Espíritos responderam que sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então nós pedimos, e aí vamos dormir, no dia seguinte a gente acorda e fala assim: nossa, eu tive a resposta. Não é assim? Mas não é nossa a resposta. Muitas vezes eu recebo em sonho o tema da palestra. E aí eu tenho que achar o caminho para chegar lá, né? Eu devo, porque é meu compromisso assumido. Então é isso. A gente pede, mas se não nos for dado uma indicação, uma orientação, é porque não devo fazer aquilo. É porque eu tenho que achar outro caminho. Ou então, peça de novo, porque o Pai não dará coisa ruim para o seu filho. Nós que somos seres humanos imperfeitos, não daremos ao nosso filho uma serpente se ele estiver com fome. Daremos o pão. Imagine Deus que nos deu a vida. O que é que Ele não nos dá? Desde que a gente peça, né, quando o pedido for sincero. A visão espírita do Salmo é que o homem, através da sua jornada evolutiva, se aproxima da perfeição. Chegaremos um dia à perfeição? Certamente que sim, porque o Pai nos criou com essa perspectiva, de que um dia,
né? Estaremos lá, seremos angelicais, né? Seremos espíritos evoluídos. Com certeza, essa é a proposta, buscando a compreensão da lei divina e a vivência do amor e da fraternidade. Às vezes, a gente pensa no amor como um amor permissivo. Aquele que ama, ele diz não. Aquele que ama, muitas vezes nos faz chorar. Muitas vezes mostra que o caminho que estamos escolhendo está equivocado. Não existe erro, existe equívocos, porque eu posso corrigir, né? Porque se nós admitirmos erro, é como errarmos no caderno. Ao apagar, a marca já ficou. Mas o equívoco, né? Posso voltar atrás, posso pedir perdão, posso fazer propostas para mudar, para melhorar os nossos relacionamentos, quer na família, quer no casal, quer nos filhos, né? Eu tenho uma filha não, né? Acho que eu já falei tantas vezes, eu tenho 5, né? 5 filhos. Mas eu tenho uma pequena que ela deita e ela fica com um olho aberto e um fechado, esperando como é que eu vou dar tchau para a irmã, que está no outro quarto. E como é que eu vou dar tchau para ela? E eu sinto que quando eu dou um beijo na cabeça dela, porque geralmente ela está com a coberta na cabeça, eu dou um beijo e falo algumas coisas para ela, porque ela está dormindo, mas eu falo. No dia seguinte, ela é outra pessoa. Mas se bater o pé de frente, não vai dar certo. Por quê? É uma pessoa. Meus filhos são 5, mas são todos diferentes um do outro. E eu tenho 4 do mesmo signo. São 4 diferentes. Um deles está aqui, né? 4 sagitarianos. Totalmente diferentes um do outro. E aí no meio tem um câncer, né? Que é a minha filha do meio. E que para a nossa felicidade, felicidade não só minha, mas da nossa família, a família que é grande, da família do meu genro que é grande também, eu serei avó de gêmeos na primeira semana de dezembro. Com a graça de Deus. Nós encerramos essa reflexão, agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga que nos sustentou, nos intuindo, nos orientando. E a todos vocês, que a cada um que eu olhei estava doando uma energia e eu pude buscá-las. Muito obrigada. Que assim seja. És tu.